Saudar a todos e a todas que eles estão nos acompanhando hoje, plena segunda-feira, nossa atividade no Senado Federal, e saudar o nosso presidente. Presidente, você foi 2 vezes no Pará? Na minha vida, umas 5 ou 6. 5 vezes. Você gostou tanto, imagina se você for mais vezes lá, você vai conhecer a força, não só a fé, como você identificou, mas a força de um povo que luta numa terra tão rica, não é? E que quer exatamente resolver seus problemas de diferenças. Lá mesmo dentro do nosso estado tem diferenças entre as regiões, entre os grandes, os pequenos, os ricos, os pobres. Isso é uma grande luta. Essa fé, como já diz o dito popular, move montanha. Estamos sempre dedicados que movam a justiça, a paz, a dignidade do nosso povo e da nossa gente. Vá sempre lá levar também essa energia de otimismo dos cearenses, de todo o seu povo lá. Queria também me agregar ao senador Zequinha Marinho, em homenagem aos nossos evangélicos, às Assembleia de Deus. Também queria homenageá-la, ser solidário ao pronunciamento do Zequinha Marinho, que é verdade toda a importância que eles têm lá no nosso estado, quer seja na questão da religiosidade do nosso povo, mas quer seja em alguns setores importante para a força da organização social, né, da luta de um povo. Mas, senhor presidente, hoje eu quero falar do momento político e do momento que nós estamos vivendo hoje no nosso país. O adiamento da audiência do julgamento de habeas corpus do presidente Lula no STF traz uma nova situação de grande gravidade para o quadro político nacional. É inaceitável o adiamento diante de tantas mentiras que o ex-juiz Sérgio Moro proferiu agora como ministro do atual governo, proferiu nesta casa em audiência na de Constituição e Justiça na semana passada. Inverdades, mentiras desmascaradas, uma a uma, confirmam o conluio entre o juiz e o procurador para condenar sem provas o presidente Lula. Naquele momento da audiência, ele foi questionado por tudo. Me lembro que eu questionei os métodos que o então juiz Moro usa no processo. E é fundamental o nosso povo entender que ninguém se postou ali contra qualquer investigação e qualquer processo ou investigação ou operação que se contraponha a combate à corrupção do nosso país. É verdade que tem corrupção no nosso país. Na Petrobras, é verdade que tinha ou tem. Mas os métodos, o que se questionava ali era exatamente os métodos do ministro Moro, que vem de uma concepção, e eu vou resumir no voto que ele processou através da juíza Weber, naquele momento quando julgava a famosa julgamento que a grande imprensa personificou, que era a questão do mensalão, que na verdade era Caixa 2, no processo ali,
eu inclusive fui um dos acusados, ali para o juiz, ali cumprindo um papel de assessor do Supremo Tribunal Federal, é da lavra dele este voto, através da ministra Rosa Weber. Não há nos autos nenhuma prova que condene o senhor José Disseu, mas as partituras, a legislação, as publicações me autorizam a condenar o réu José Disseu como chefe de quadrilha. É este o método. Condena sem prova nos autos. Condenas por convicção, como foi o caso do presidente Lula. O Supremo Tribunal Federal não pode negar ao presidente Lula um julgamento justo. Não pode, não deve repetir o juiz Sérgio Moro nas mãos de quem Lula não teve um julgamento justo. Feitas essas considerações, trago aqui a carta que o presidente Lula enviou ao ex-chanceler Celso Amorim, um dos coordenadores da luta internacional em defesa de sua liberdade, em que ele fala sobre o julgamento do seu habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, que estava marcada para amanhã, terça-feira. Mas a notícia e a decisão da segunda turma, principalmente a partir da sua presidenta, chamada Carmen, juíza, ministra do Supremo Tribunal, que já foi presidente do Supremo, que, aliás, teve uma postura de manobras, inclusive na época do julgamento do Lula e das suas investigações, manobras claras em relação a adiamento, manobra na pauta, etc. Mais uma vez, a presidenta Carmen Lúcia manobra no julgamento de amanhã, adiando de novo. Diz a carta do companheiro Lula: querido amigo, querida amiga, a cada dia fico mais preocupado com o que está acontecendo em nosso Brasil. As notícias que recebo são de desemprego, crise nas escolas, em hospitais, nas universidades, a redução no orçamento de políticas públicas importante que a sociedade brasileira já tinha conquistado, programas que ajudam o povo. E o que foi sempre uma luta minha de combate à fome, de novo, pelas notícias que estão colocadas, a fome volta à casa do mais pobre do nosso país. Sei que estão entregando a riqueza do país aos estrangeiros, caso do pré-sal e de políticas de privatização que a nossa gente construiu com tanto sacrifício, traindo, inclusive, a soberania nacional, coisa cara para nós que nós tínhamos conquistado em nosso país. Com o processo de governos democráticos e populares, nós tínhamos recuperado, inclusive, em relação internacional, à medida que nós ajudamos a criar os G20 e à medida que nós ajudamos a criar os BRICS, nós estabelecemos uma altivez a partir da nossa riqueza e da nossa importância perante a economia mundial. Nós tínhamos resgatado a soberania do nosso país, inclusive perante aos nossos devedores, articulado pelo FMI. É difícil manter a esperança numa situação como essa, mas o brasileiro não desiste nunca. Não é verdade? Está aí o povo na rua reagindo, brigando contra os cortes nas universidades. A nossa juventude volta a ser ativa de novo para, primeiro, resgatar a dignidade,
a cidadania e a soberania do nosso país, através de resgatar a nossa democracia, que quanto custou para a gente construir essa democracia no nosso país. Não perco a fé no nosso povo. O que me ajuda é não fraquejar na prisão injusta em que estou mais de um ano. Você deve lembrar que no dia 7 de abril de 2018, ao me despedir dos companheiros em São Bernardo, falei que estava cumprindo a decisão do juiz, mas certo de que minha inocência ainda seria reconhecida. E que seria um dia anulada a farsa que foi montada para me prender sem ter cometido algum crime. Continuo acreditando. Todos os dias acordo pensando que estou mais perto da libertação, porque o meu caso não tem mistério. É só ler as provas que os advogados reuniram, que o tal triplex nunca foi meu, nem fato, nem de direito, e que nem a construção, nem a reforma entrou dinheiro de contratos como o da Petrobras. São fatos que o próprio Sérgio Moro reconheceu quando teve de responder o recurso da defesa. É só analisar o processo com a imparcialidade para ver o que o Moro estava decidido a me condenar antes mesmo de receber as denúncias dos procuradores. Ele mandou invadir a minha casa e me levar à força para depor, sem nunca ter me intimidado ou intimado para depor. Mandou grampear meus telefones, da minha mulher, dos meus filhos e até dos meus advogados, o que é gravíssimo numa democracia. Dirigia os interrogatórios como se fosse o meu acusador e não deixava a defesa fazer perguntas. Era um juiz que tinha o lado da acusação. A denúncia contra mim era tão falsa e inconsistente que, para me condenar, o Moro mudou as acusações feitas pelos promotores. Me acusaram de ter recebido um imóvel em troca de favor, mas, como viram, não era meu, e ele me condenou dizendo que foi atribuído a mim. Me acusaram de ter feito atos para beneficiar uma empresa, mas nunca houve ato nenhum. E aí ele me condenou por atos indeterminados. Isso não existe na lei, nem no direito, só na cabeça de quem queria condenar de qualquer jeito. A parcialidade dele se confirmou até pelo que fez depois de me condenar e prender. Em julho do ano passado, quando um desembargador do TRF4 mandou me soltar, o Moro interrompeu as férias para acionar outro desembargador, amigo dele, que anulou a decisão. Em setembro, ele fez de tudo para proibir que eu desse uma entrevista. Pensei que fosse pura mesquinharia, mas entendi a razão quando ele divulgou, na véspera da eleição, um depoimento do Palocci que, de tão falso, nem servia para o processo. O que Moro queria era prejudicar o nosso candidato e ajudar o dele. Se alguém ainda tinha dúvida sobre ele, sobre de que lado o juiz sempre esteve, qual era o motivo de me perseguir? A dúvida acabou quando ele aceitou ser ministro da Justiça do Bolsonaro. E toda a verdade ficou clara. Foi acusado, julgado e condenado sem provas para não disputar as eleições. Era a única forma do candidato dele vencer. A Constituição e a lei determinam que um processo é nulo se o juiz não for imparcial e independente. Se o juiz tem interesse pessoal ou político num caso, se tem amizade ou inimizade com a pessoa a ser julgada, ele tem que se declarar suspeito ou impedido. É o que faz os magistrados honestos, de caráter.
Mas o Moro não. Ele sempre recusou se declarar impedido no meu caso, apesar de todas as evidências de que era meu inimigo político. Meus advogados recorreram ao Supremo Tribunal Federal para que eu tenha finalmente um processo e um julgamento justo, o que nunca tive nas mãos do senhor Sérgio Moro. Muita gente poderosa no Brasil e até em outros países querem impedir essa decisão ou continuar adiando, o que dá no mesmo para que eu esteja preso injustamente. Alguns dizem que ao anular o meu processo, estarão anulando todas as decisões do Lava Jato, o que é uma grande mentira, pois na justiça cada caso é um caso. Também tentam confundir, dizendo que o meu caso só poderia ser julgado depois de uma investigação sobre as mensagens entre o Moro e os procuradores que estão sendo revelados nos últimos dias. Acontece que nós entramos com a ação em novembro do ano passado, muito antes do jornalista do Intercept divulgarem essas notícias. Já apresentamos provas suficientes de que o juiz é suspeito e não foi imparcial. Tudo espero, caro amigo, cara amiga, é que a justiça finalmente seja feita. Tudo o que eu quero é ter direito ao julgamento justo por um juiz imparcial, para poder demonstrar com fatos que sou inocente de tudo que me acusaram. Quero ser julgado dentro do processo legal, com base em provas e não em convicções. Quero ser julgado pelas leis do meu país e não pelas manchetes dos jornais. A pergunta que faço todos os dias aqui onde estou, em uma só: por que tanto medo da verdade? A resposta não interessa apenas a mim, mas todos aqueles que esperam por justiça. Quero me despedir dizendo até breve, meu amigo, minha amiga, até o dia da verdade libertadora. Um grande abraço. Lula. Senhor presidente, queria registrar essa carta do presidente Lula, que considera injustamente julgado, condenado e preso, e que nós aqui de fora do seu partido, companheiros de luta e de história, e que nós estamos aqui empenhados não só na sua libertação, mas como também na recuperação da democracia no nosso país. Essa consequência que está aí, e aqui todos estão aqui presentes, o golpe contra a presidenta Dilma, o golpe na democracia, levou esse governo que está aí a levar o nosso país a esta situação. A situação de desemprego, a queda do PIB está caindo pela 17ª vez, cortando os nossos orçamentos, principalmente para as conquistas de políticas públicas, como para as universidades, como para programas importantes que levaram o nosso pobre do interior, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Bolsa Família, mais médicos. E levou essa situação, um Estado policialesco, um Estado com um presidente que leva o nosso país a servir de chacota perante os países internacionais. E eles, combinado, estão vendendo as nossas riquezas para, de novo, aos americanos como pré-sal, que custou muito dedicação para nossas pesquisas, os nossos pesquisadores. O Brasil voltou de novo à cobiça internacional, por causa das nossas riquezas, por causa da nossa descoberta. Não interessa mais aos Estados Unidos a guerra lá na Arábia, que ele custa muito caro para ele controlar
os poços, o petróleo da região da Arábia Saudita. Agora, não custou nada para eles. Não gastaram uma bala para levar o nosso pré-sal. Produto do quê? Deste processo de recuperar o poder político para eles, para colocar esses que estão aí no poder a serviço dos seus interesses internacionais. É por isso que eles estão fazendo essas reformas. A Previdência é acabar com a presidência pública para poder entregar aos banqueiros, porque gera mais lucro para os banqueiros, a tal da capitalização. Por isso, venho aqui, vamos repercutir esse debate há algum tempo e vamos provar para o nosso povo. A Globo já está recuando, a grande imprensa já está recuando, porque eles usaram um método de criminalizar a política misturado com a moralização e com a submissão dos interesses internacionais. Está aí ao que eles levaram o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.